isso é PHL, rapaz. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do teu amor? Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. E esse refrão você conhece. Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Banda PHL. Cristo entrou em minha vida, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar do seu amor? Cristo entrou em minha vida, oh, Ele me mostrou que existe um céu. Sua graça trouxe paz e esperança. Como não falar, Simona? Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Canta aí. Oh, oh, oh. Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Realizar em ti. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo mundo, mais uma vez, com uma imensa alegria. É uma honra, uma satisfação chegar até você mais uma noite, levando essa proposta. Essa proposta que não é uma proposta de parar de pecar. Por quê? Porque a proposta, ela é mais que isso, tá? Parar de pecar é o primeiro passo. É só o início, é o início do filme, tá bom? Na verdade, o PHN é uma proposta de santidade, tá certo? Então, não é o que você deixa de fazer por Deus. Não, é você fazer por Ele, se entregar por Ele, se doar a Ele, se abandonar nele, entende? Então, é mais do que deixar de fazer, é ir ao encontro desse Deus que nos quer santos. Essa é a proposta. Então,
como é que anda o seu caminho de santidade? Quaresma, viu, gente? Primeiro programa PHN, neste período que nós estamos vivendo, privilegiado de conversão, mudança de vida, Quaresma. Quais são os seus propósitos? Qual o jejum que você escolheu para esse tempo de 40 dias? Essa mortificação, essa entrega para que depois e durante essa quaresma, você, todos nós aqui, vamos refletindo o que há em nós que precisa ser transformado. Né? Não importa se você está começando a sua caminhada com Deus agora ou se você tem 30 anos de caminhada. Todos nós temos algo dentro de nós que precisa de conversão, mudança de vida. Porque Deus não quer a gente só bonzinho, Ele quer a gente santo, tá certo? E falar em santidade, irmãos, eu até vou pedir um fundo musical para o Cleuber, porque a santidade ela nos aproxima de pessoas, nos aproxima de Deus e nos aproxima das pessoas. Aliás, está escrito na palavra de Deus que diz assim: quem diz que ama a Deus, que não vê, e fala, né, e não ama o irmão que vê, que está ali do lado, essa pessoa é mentirosa. Então não adianta nada falar que ama a Deus, que a gente vê com os olhos da fé. Não estamos vendo ali com os olhos da carne, não está materializado. Na verdade, a gente é chamado a amar a pessoa que está do nosso lado. Se a gente não ama a pessoa que está do nosso lado, por que a gente está falando que a gente ama a Deus? Então, essa santidade, essa vivência de santidade vai sensibilizando a gente com relação à dor do outro, a necessidade do outro. E esses dias agora nos noticiários nós vimos com grande pesar aquilo que está acontecendo lá na cidade de Ubá, Minas Gerais, cidade que nós já vamos há alguns anos levando o encontro PHN, que é maravilhoso. Esse de Ubá aí reúne aí por volta de umas 5, 6 mil pessoas, um encontro maravilhoso, um dos maiores PHNs que acontecem no Brasil. E tem acontecido enchentes, o pessoal tem sofrido bastante. E agora há pouco eu liguei para a Silvana que, imagina, a gente levou um acampamento PHN para lá, ela me mandou uma mensagem no Instagram, acredita nisso? Aliás, eu vou até deixar para você aqui, para dizer que a gente lê essas mensagens. PHN_oficial, certo? PHN_oficial. A Silvana me mandou uma mensagem aqui, dizendo assim: Peter, eu quero que o PHN venha aqui para Ubá. E começou discreto, pequeno, e hoje um PHN que tem sido incrível todos os anos que a gente vai. Então, eu liguei para a Silvana, falei: Silvana, você pode falar para a gente um pouquinho o que está acontecendo em Ubá? E aí ela falou: Peter, nós somos família, pode ligar que eu tenho o prazer de falar. Então eu vou ligar aqui agora para a Silvana, para ela falar um pouquinho com a gente aqui. Olha só, gente, isso aqui é família, isso é ser família. Então eu estou ligando agora para a Silvana, vamos ver se ela atende aqui, para ela falar com a gente como está a situação lá em Ubá. Eu vou tentar virar o celular aqui, e aí a gente vai fazer um momento de oração depois. Oi, Silvana, boa noite. Irmão, Você tá boa, Silvana? eu tô joia, graças a Deus. Tô bem, na medida do possível aí a gente tá bem, né? Que legal. A Silvana, gente, essa moça simpática, por conta dela que tudo começou, e tem um PHN bem grande lá em Ubá. Silvana, eu falei um pouquinho com você, então fala pra gente um pouquinho desse movimento que você viu aí em Ubá, a mobilização das pessoas. A gente sabe essas enchentes que atingiram aí uma parte da cidade. Explica um pouquinho pra gente, fala um pouquinho o que você falou pra mim no celular e essa mobilização das pessoas, que também foi muito bonito. Fala pra gente aí. Então, essa noite, né, a nossa cidade foi surpreendida por essa chuva, né, que pegou a nossa cidade assim, meio desprevenida, né, e não esperava tanto volume, né, de água. E aí a nossa cidade foi inundada, assim, o centro da cidade ficou muito devastado, sabe? Algumas pessoas perderam tudo, outras pessoas perderam vidas, né?
E então está muito triste o centro da nossa cidade. É isso aí. Os bairros, né, não foram atingidos, né, mas o centro da cidade foi muito devastado. Então, todas as lojas do centro da cidade, as clínicas, né, então, assim, foi muito triste. Está sendo muito triste, né? É muito triste de ver a nossa cidade na forma que está aqui hoje, né? Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto as pessoas ainda são solidárias, né? A gente vê as pessoas preocupadas com a nossa cidade. Os padres da nossa cidade estavam no retiro, né? E eles pararam o retiro, voltaram para a nossa cidade para ajudar as pessoas, colocaram as paróquias à disposição, né, das pessoas para a arrecadação de alimentos não perecíveis, de água potável, né? E então, assim, louvado seja Deus, porque ainda temos muitas pessoas solidárias. E, assim, ao amanhecer do dia, já tinha pessoas lá levando as doações. Os velhinhos, né, os idosos do asilo ficaram ilhados e, graças a Deus, os bombeiros conseguiram salvar todos a tempo. Foram transferidos para uma casa de oração que a gente tem aqui, estão lá bem cuidadinhos, graças a Deus, e as doações estão chegando lá para eles, né? Que lindo, Silvana. Perceber que existe amor, existe bondade ainda no nosso mundo. E isso é santidade, né, Silvana? Agora, claro, né? Nós vamos continuar aqui o programa, mas eu queria um recadinho seu, Silvana, para encerrar. Mesmo em meio às dificuldades no nosso mundo, essas catástrofes que às vezes acontecem, vale a pena acreditar no Deus que age no coração das pessoas? Você acha que ainda vale a pena acreditar no Deus que está agindo no coração de cada pessoa? Com certeza, com certeza. Eu vejo que a nossa cidade está vivendo o PHN que a gente começou aqui, né? Então, eu vejo que é isso. Vale muito a pena a gente ter de Deus, a gente buscar a Deus, a gente acreditar que nós temos um Deus que tudo pode na nossa vida, né? Então, assim, eu vejo que o agir de Deus é muito lindo diante até mesmo das nossas dificuldades. É isso mesmo. Silvana, obrigado, minha querida. Você é especial demais. Você, o Silvano, a sua família linda. Deus abençoe. Obrigado pela participação. Amém. Foi você também pelas orações. Eu tenho certeza que vocês estão aí orando por nós, né? Então, Deus abençoe vocês também. Vocês são uma bênção nas nossas vidas e na nossa cidade agora também, né? É isso aí. Obrigado, Silvana. Deus abençoe você. Vou desligar a Silvana aqui. Brigadão. A Silvana é uma querida, gente. Olha, a família toda dela. Eu quero convidar você. A gente sabe que não é só a cidade de Ubá, né? A gente sabe que outras cidades também têm sido assoladas por essas chuvas. Então, vamos, num breve momento, pedir o Espírito Santo sobre os corações, para que a caridade, o amor, ainda mais nesse tempo de quaresma, esteja latente em nós. Venha, Senhor, derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, para que nós possamos continuar com essa capacidade de não ficar só no nosso mundo, de ver a dor do outro, ver a necessidade do outro. O pecado vai esfriando o coração da gente, não comove a gente mais. O outro está sofrendo, por causa do pecado que já está na gente, a gente começa a pensar, ainda bem que não é eu, não sou eu, é o outro, deixa o outro para lá, vamos viver a minha vida aqui. Não, nós somos irmãos, e é a santidade que nos dá essa identidade de filhos de Deus. Somos filhos
do mesmo Deus, do mesmo Pai. Senhor, envia sobre nós o Teu Espírito e que o nosso coração não esteja frio. Não, Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre todas as cidades que agora sofrem com as enchentes. A cidade aqui, pertinho da gente, Angra dos Reis, a cidade de Ubá, tantas outras cidades. Cuida do Teu povo, Senhor. Resgata o Teu povo, cuida de cada um. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Faz-nos, Senhor, viver o PHN do concreto. Do concreto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito agora nos une, nos faz um. Essa é a vontade de Deus, que seja um, que seja um, é o que eu quero mais, que seja um, é o que eu quero mais, o meu amor é quem age e faz sem medo algum, sem medo algum. Se amem mais, sem medo algum. Se amem mais, o meu Espírito é quem age e faz. Obrigado, Senhor, por mais corações caridosos, por mais pessoas que amem a Deus no concreto do irmão, na vida do irmão. Bendito seja, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tantos bons corações espalhados pelo mundo afora. Pessoas que vivem o PHN no concreto. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E, gente, como é maravilhoso, né? Transformar no concreto o nosso PHN. Olha, tem um convidado, claro, na noite de hoje. Nós vamos chamar ele aqui para conversar um pouquinho com a gente também, tá bom? Lembrando para você que você pode participar com a gente ao vivo pelo nosso Instagram. Eu já falei no início, tá bom? A gente vai chamar ele aqui já para preparar esse nosso intervalo. Vamos dar o início da conversa aqui, mas já para vocês se preparando, porque a história dele, gente, história linda, viu? História linda. Vai partilhar pra gente aqui e eu tenho certeza que vai enriquecer você para essa busca de santidade também. Você também pode buscar a santidade, beleza? Então vamos lá, vamos preparar o groove então. Chega pra cá no palco do Rincão do Meu Senhor, programa PHN, Douglas Medeiros. Chega pra cá, irmão. Medeiros, que bênção, irmão. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Peter, a acolhida. Agradeço a todos, para vocês, boa noite. Pessoal que está assistindo a Canção Nova. É um prazer estar aqui e partilhar um pouco da nossa história e da nossa vida. Legal, Douglas. Você falou pra gente aqui, você é aqui do interior de São Paulo, né? Qual a cidade mesmo? Sou de Tanabi. Tanabi. Perto de São José do Rio Preto. Pertinho de São José do Rio Preto. Estive lá esses dias atrás. Tem uma comunidade que eu amo muito, que é a comunidade Maria Peregrina. Né? Então, um abraço pro pessoal todo ali. Tem um carinho gigante pela Canção Nova. Então, um abraço pro Max, pra Mildred. Uma escola linda, uma escola católica. Membros missionários que tem, olha, Padre Jonas no coração. Então, um grande abraço para pessoal da Escola Maria Peregrina e toda a comunidade, todo o pessoal ali de São José do Rio Preto e da cidade de Tanabi. Tanabi. Tá certo. Então, Douglas, vamos fazer um contexto, só pro povo que está em casa se ambientalizar sobre a história do Douglas, que a gente vai desenvolver melhor no segundo bloco. Mas fala pra gente aqui,
o seu início de vida, família sempre na igreja, já teve uma iniciação cristã ou não? Como é que Sim, foi desde o pequeno. início? Desde pequeno. Fui até coroinha. Olha só. Fui coroinha, desde pequeno, os meus pais na igreja, mas meu pai saiu da igreja também muito cedo, ele é evangélico há muito tempo. Ainda hoje. Ainda hoje. Como que é o nome do papai? José. José, É. o seu José, grande abraço para o senhor, viu? Deus abençoe. Somos irmãos, graças a Deus. Um abraço. Aliás, tem muitos evangélicos que acompanham Sim, a Canção Nova, claro. acompanham o PHN, então um grande abraço para todo mundo. E aí, sempre tive esse contato. Fui coordenador de jovens, de uma comunidade de jovens lá de Itanabi, a Cojota, que existe há quase 90 anos. 90 anos. Já está Meu quase Deus. beirando 90 anos, porque Gente, que benção. em 93, 94, quando eu entrei para a comunidade, ela já tinha há muito tempo. Meu Deus, cara, olha só. E até hoje tá ali firme, com um monte de jovem ainda, né? Tentando viver o PHN todos os dias, né? Que legal. Teve encontro agora esse final de semana do Carnaval, né? Onde teve mais de 100 jovens lá fazendo, mais de 200 pessoas trabalhando, Que envolvido, né, nesse acampamento que eles fizeram de Carnaval, e existe até hoje. Fui coordenador da Cojota, fui coroinha, Ministério de Música, Renovação Carismática Católica, conheci em 98, eu conheci a Renovação Carismática Católica. Olha só. Né? Depois me afastei um pouco para viver com jovens e depois tive um novo batismo no Espírito Santo, onde assumi a música dentro do grupo de oração Nova Unção, que existe também até hoje, o qual estou de volta. Que legal. Então, Douglas, a gente pode perceber, então, que essa sua história é marcada por uma iniciação cristã, Sim. né? Aí teve um afastamento e um retorno. É isso, né? Isso. Que teve algo que aconteceu ou coisas da vida, se afastou, voltou, mas graças a Deus continua aí uma proximidade com a igreja, uma vivência de igreja, uma vivência com Deus. Mas aí eu já te faço uma pergunta aqui um pouco mais espontânea, não está na pauta aqui, mas o que você percebe, Douglas, que mesmo nesse tempo que você experimentou, teve uma primeira experiência, se afastou e aí voltou. Nesse período da primeira experiência que você se afastou, o que ficou, permaneceu no seu coração desse primeiro encontro com Deus ali, da igreja, vivência na igreja? O que mais marcou a sua vida nessa primeira etapa? Você consegue Sem dúvida lembrar? nenhuma, né? A Eucaristia, né? Que é a maior experiência que nós podemos viver sendo católico hoje. Mas a vivência em comunidade. Ótimo. Eu imaginei que seria essa a resposta, imaginei. Mas para dizer que essa vivência fraterna marca a vida da gente ali na igreja também. A alegria de Isso. poder estar todo mundo junto, mesmo quando a gente não tinha recurso nenhum, né? Sendo jovem, né? Sempre esperando alguma coisa para nos ajudar. Mas essa vivência em fraternidade me marcou muito. E me marca até hoje. Que legal. Então, eu costumo fazer isso mais no final do programa, né? Mas eu imagino, Douglas, que hoje me preocupa um pouquinho, indo nos encontros, conversando com os jovens, eu chego a dizer que o mal do tempo presente, sobretudo na vida dos jovens, é a depressão, esse sentimento de solidão, de falta de pertença, não pertence a lugar nenhum. O que você diria para uma pessoa que hoje à noite, agora, nesse momento, está se sentindo assim? Não se sente incluído, não se sente valorizado, se sente solitário, beirando a depressão. O que você diria para uma pessoa que está vivendo isso hoje? Olha, eu me vi desse jeito, igual Olha você só. falou, né? Porque quando eu saí da igreja, eu entrei em depressão. Olha só. Uma depressão muito grande, uma crise do pânico, uma ansiedade, né, muito grande. Então, o que eu diria para ela é que se nesse momento você está afastado, você está se sentindo isolado, se você está se sentindo não amado, volta para casa. Que lindo. Volta, que aqui é o seu lugar.
Eita, ó, então nós vamos destrinchar essa história, como que você entrou em depressão, afastou da igreja, como que você voltou, né? Mas deixa eu convidar para a roda aqui, chamar para a roda também ele, que toda terça-feira tá comigo, vai começar também a sair em Missões PHN. Guilherme, fala comigo, irmão, como é que tá aí na Central Técnica, meu querido? Olá, Peter, boa noite, meu irmão, boa noite, Douglas, bem-vindo, viu, Deus abençoe. Olha, eu já sei a história do Douglas, né, porque eu já li. Prepare-se, porque vai ser muito boa. Quem sabe você também não esteja passando aí por essa situação de depressão e síndrome do pânico. Também pode ser um caminho. Ouvindo o testemunho do Douglas para te ajudar também a sair, quem sabe, dessa situação. Então, fica aí atento. Mas também interage com a gente. O Peter vai tirar foto com o Douglas já, vai Agora. Agora. Enquanto... Lá, vou fazer até um joinha aqui, ó. Eu aí, também. ó. Tira aí com ele, eu vou fazer o joia também, aí, ó. Vou vir mais pra frente aqui, Tcharam. ó. Aí, eu tô metendo o joia essa aqui, ó. foto aqui, ó. Deixa eu tentar pegar todo mundo aqui. Deu? Fechou? Oi! Aê, pronto. Aê! Ó, vou estar também lendo a sua participação no nosso YouTube, então também vamos junto, movimentando a internet com PHN, é isso aí. Ó, quero fazer dois convites para você. Primeiro, se você está assistindo pelo YouTube, você comenta. Você tem um negocinho aqui do lado do chat, as reações. Você vai apertando lá o coraçãozinho para movimentar também, para entregar para outras pessoas e compartilhar o link do TV Canção Nova ao vivo. Quando você entrar no YouTube, TV Canção Nova ao vivo, compartilhe esse link para mais pessoas acompanharem o nosso PHN. E também entra lá no nosso Instagram, divulga o nosso PHN, ó, PHN oficial, tá bom? Então, vamos lá, compartilhando, rumo aos 500 mil, quem sabe até o PHN, até o encontro, a gente chega a 500 mil de pessoas alcançadas por essa decisão de vida. Então, tá só começando, vamos interagir bastante. É isso aí, gente. Olha, então fica esperto no nosso Instagram, porque a gente vai ter algumas ações pra gente presentear você e a gente conseguir chegar a esse 500 mil aí, que eu tenho certeza que não é impossível, tá bom? Ó, o PHN começou com esse clamor de oração por tanta gente que precisa, né? Foi maravilhoso. Boa noite para toda a minha equipe aqui. Próximo bloco, eu volto conversando com a banda PHN. Vamos falar um pouquinho dos bastidores, do hino do acampamento PHN. Tá chegando, hein, gente? Parece que não, mas já já a gente vai estar estufando esse lugar de gente. Você com certeza vai estar aqui. Então nós vamos falar um pouquinho do acampamento PHN também no nosso próximo bloco. Fechou? O Douglas não vai embora, tá certo? Vai ficar aqui com a gente, vai conversar mais um pouquinho. Você vai lá rapidinho, bebe uma água, vai ali no banheiro rapidão, volta para você ouvir o Douglas contando o testemunho de vida dele. Beleza? Intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vamos lá! Pare de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Meu irmão, aceita a aprovação. Mais PHN ao vivo com você. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho querido.
forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Manda PHN. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Filho amado. Filho amado. Filho amado. Ê, maravilha demais, gente, que música maravilhosa, né? Olha, canções como essa, que a gente já cantou no programa, faz a gente lembrar, sabe do quê? Claro, Frei Gilson, né? Nossa, que saudade, Frei Gilson. Um abraço pro senhor. Você tá acordando 4 horas da manhã? Tá acordando? Ó, Frei Gilson é uma bênção, né? Pro nosso Brasil, pra nossa igreja. Um abraço para todos os pregadores. Porque como é que a gente não vai lembrar do acampamento PHN, né? Tantas pessoas maravilhosas, tantas músicas incríveis que marca este que é o maior retiro do mundo. Você sabia? É verdade. O maior retiro. Tem encontros, tem congressos, é diferente. Agora, retiro de quarta a domingo, reunindo aí aproximadamente 400 mil pessoas, quase 500 mil. A cidade aqui de Cachoeira Paulista tem 35 mil habitantes. Imagina que loucura. Reunido aqui para o mundo inteiro ver que, na verdade, nós estamos atrás de uma coisa: de Deus, da santidade, do céu. Então, olha, é um verdadeiro espetáculo para todo mundo ver. Então, acampamento PHN deste ano, de 8 a 12 de julho. Atenção, galera. De 8 a 12 de julho, tá bom? Aqui na cidade de Cachoeira Paulista, sede da comunidade Canção Nova. O acampamento PHN, ele tem um tema, tá? Que nós lançamos no final do acampamento PHN do ano passado. É o tema alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Para resumir para você o que vai acontecer no acampamento PHN, são 10 pregações, tá bom? 10 pregações. E tenta organizar, busque organizar para você não somente vir para curtir as atrações do acampamento, porque o acampamento, o retiro PHN, ele tem uma sequência que, se você participar dele completo, vai fazer muito bem para você. Porque dessas 10 pregações, nós vamos falar sobre a vida de 10 santos, as suas características principais e as suas virtudes. Para quê? Para que você saia deste PHN, desse ano, com um santo de devoção, para te ajudar nessa luta contra o pecado. Então, você vai sair do PHN tendo um amor renovado por aquele santo. Talvez você já tenha um santo de devoção, e nesses dias de PHN, claro, nós vamos tratar sobre uns santos específicos. Por exemplo, vou falar de alguns santos que nós vamos falar aqui da vida deles. Dom Bosco, nós vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre Padre Pio,
São Padre Pio de Petreutina. Nós vamos falar sobre Santa Teresa d'Ávila, grande mística, doutora da igreja. São Tarcísio foi um adolescente que morreu na época do Império Romano protegendo Jesus Eucarístico. 12 anos de idade. Linda a história de São Tarcísio, que, aliás, é padroeiro dos acólitos e dos coroinhas. Então, São Carlo Acutis, como é que nós vamos falar, né? São Carlo Acutis, o primeiro santo dessa geração millennials, né? O santo mais recente da Igreja Católica. Então, nós vamos falar sobre ele também, vai ter uma pregação falando sobre ele. Então, você vai vir, claro que você vai ouvir falar sobre esses santos, mas não significa que só esses santos vão visitar você. Talvez aquele seu santo de devoção vai te visitar de uma maneira espetacular no PHN. Então, venha com o coração aberto, porque jovem que busca santidade, busca viver essa busca, né, de santidade, precisa ter um santo de devoção para ser um modelo para você. Porque nesse mundo afora, infelizmente, o que a gente vê são péssimos exemplos para a juventude. Péssimos exemplos. Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para aqueles que viveram essa vida de maneira honrosa, buscando o céu, para a gente imitar esse tipo de gente. Então, vem para o PHN 8 a 12 de julho, porque eu tenho certeza que você vai ter uma visita do céu. Do céu. Guarda isso que eu estou falando para você. Então, se programe para você vir aqui para o acampamento PHN. Fechou? E falando em acampamento PHN, falando aqui com a banda PHN nessa noite, nós estamos trabalhando no hino do acampamento PHN, que tá massa, hein, Samuel? O que você achou do hino? Nossa, deu vontade até de cantar um pedacinho aqui. Deu até um spoiler da entrada do entrevistado, né? Isso, essa semana a gente gravou aqui um clipe, né, super especial do... O hino do PHN vai ser dividido em várias etapas, tá? Isso é só o que eu posso falar. Então a gente já gravou aqui na fundação em vários setores, foi muito legal, a gente se divertiu bastante. Da galera aqui, e né? A música tá muito boa, pessoal. Eu só virei fã dessa música demais. Tá certo. Gente, muito trabalho da banda PHN, estamos lá no trabalho na gravadora. Amanhã eu faço uma viagem em São Paulo para poder fazer uma locação. Vai vir coisa grande, vai vir coisa legal. Cidade de São Paulo, aguarde, tá bom? Então, fica aí só na expectativa. Em breve a gente vai falando mais coisas. Mas tá massa o hino. É isso aí. É isso aí. Beleza. Banda PHN, irmãos. Toda noite nós estamos aqui trabalhando muito, tá? Desde o ano passado nós já estamos trabalhando no acampamento PHN. Bom, outra coisinha aqui, gente, deixa eu levantar de novo, desculpa aí o pessoal dos câmeras. Olha essa camiseta linda. Nós estamos chegando aí no mês de março, mês de São José. Olha que camiseta legal, loja.cancionnova.com. Ela tem essa auréola aqui, tanto em Jesus como em São José. Não sei se dá para perceber na TV, mas ela tem um brilho, cara, muito linda a pintura. Muito confortável a camiseta. Então, entre em contato aí para você adquirir a sua também, tá bom? Mês de março, mês de São José. Então, dá de presente pro seu marido, pro seu filho. Tá linda, linda, linda demais a camiseta. loja.cancionnova.com ou pelo telefone 12-3186-2600, tá bom? Lembrando que esse telefone também é o WhatsApp. Fechou? Falando em camiseta, ela está com a camiseta lindíssima do PHN. Eu estou falando dela, a Adriana. Oi, Adriana, boa noite, obrigado por mais uma vez estar aqui, gente. Toda vez ela vem, não canso de falar, ela vem de maneira voluntária, tá? Entregar a parcela de trabalho dela, né? Esse amor que ela tem pelo PHN, pela Canção Nova. Obrigado, Dri, mais uma vez, viu? Deus lhe pague mesmo. Essa Adriana é uma querida, eu sou fã demais. Fotógrafa profissional. Você quer aquilo do Vale do Paraíba? Entre em contato com ela, que, gente, ela tem um profissionalismo, olha, tem jeito pra coisa, tá? Qual que é o seu Instagram mesmo, Adriana? Fala aí pra mim. Adriana Oliveira Fotografia. Fotógrafa. Adriana Oliveira Fotógrafa. O Guilherme é rápido demais, gente. Já tá aqui, tá bom? O contato da Adriana no Instagram. Entra lá, segue ela, tá bom? Quando você precisar de uma fotógrafa, tá aí a nossa indicação para você. Beleza? Bom, vamos lá. Douglas, antes de a gente interagir,
Porque a gente colocou aquela foto no nosso Instagram, tá bom? No final desse bloco, eu entro com o Guilherme para poder falar um pouquinho das interações que a gente já tem aqui no nosso Instagram, tá bom? Mas vamos lá. Douglas, vamos desenvolver a sua história? Vamos lá. Que tem essa primeira experiência, você esteve na igreja, tudo bem, mas teve um afastamento. Qual foi o gatilho que desencadeou essa sua saída, né? Essa distância que você teve um pouquinho maior de Deus? Como é que foi isso? Para a gente poder entrar nesse período de depressão que você teve depois desse afastamento. Mas vamos falar do afastamento, como é que foi? Também, né, no primeiro bloco eu esqueci de falar que eu era ministro da Eucaristia. Ou seja, você estava inserido na igreja, né? Muito inserido dentro da igreja, né? Aham. Conhecia todos os pontos de dentro da igreja, né? Mas tinha um ponto. Eu estava no automático. Olha só. E isso é muito perigoso quando a gente entra no automático dentro da igreja, né? E vale para todo mundo que está na igreja, que está em comunidade, Isso. padres, religiosos, todo mundo cai nesse risco aí, né? Eu vou na missa porque eu preciso estar na missa, né? Não querendo ir, mas é o automático nosso de ir para a missa, né? Então, qual que é a escala minha de servir como ministro? Né? Então, eu vou como ministro de Eucaristia, eu vou tal dia, beleza. Então, os dias que eu não vou, eu escolho outra hora para ir, né? Mas eu preciso estar ali, né? Então, assim, a minha saída foi quando eu ouvi, porque a gente tinha um ministério também de música, o qual a gente já saía na região para pregar, para cantar nos grupos de orações, né? E eu me lembro de acabar um evento e uma pessoa da própria banda que estava tocando com a gente falou assim, nossa, eu não consigo ver Jesus em você. Olha que frase forte, hein? E essa frase entrou no meu coração, na minha mente, e é onde eu falo assim, a gente abre a brecha para que o inimigo possa agir. Então o inimigo agiu nessa frase. Então na minha cabeça, se eu não estava em Deus, eu estava no inimigo, né? Então toda hora isso vinha, você não é de Deus, você não precisa estar aqui. Você não é de Deus. Essa foi uma palavra de maldição, então, né, Douglas? Isso. Porque gerou tudo isso em você, né? Gerou a primeira coisa que eu senti foi a crise do pânico. Porque eu via as outras pessoas falando isso pra mim, mas elas não estavam falando. Parecia que elas me olhavam, julgando como se Deus não estivesse em mim. Né? E isso é muito forte, porque eu falava assim, meu Deus, se eu não tô em Deus, eu tô no inimigo, então o que eu tô fazendo aqui? Começou a me dar, vamos pra missa? Minha esposa falava, já me dava crise do pânico e dormência no corpo inteiro, né? De eu estar na missa, tinha que acabar a missa, muitas vezes ir para o hospital para tomar soro, porque eu estava inteiro dormente, aquela crise de respiração, porque a crise do pânico, né, além de adormecer ou outras coisas que ela faz, ela tira a tua respiração, parece que você está morrendo, parece que não tem ar para você puxar, né? Meu Deus, Então, isso tudo estava dentro da minha mente. Rapaz, é sério essa questão da síndrome do pânico, né? Quando Muito dá sério. essas crises, porque mexe mesmo hormonalmente. Mexe em nos tudo. hormônios, mexe, né? E olha só, Cara. eu pensava quando os outros falavam isso, falava, não deve ser tão forte assim, né? Acho que uma conversa deve resolver. E não é assim. Sentir na pele é outra coisa. É outra coisa, né? E aí eu vi que eu saí da igreja em 2020, participei de 2020 todo, na época da pandemia, né? E aquilo na minha mente ficou tão forte que começou a trabalhar muito. Então a gente se distanciou da igreja um pouco por causa da pandemia, o qual não tinha as missas, era mais online. E mesmo sendo ministro, muito pouco a gente ia nas missas, né? E aí onde eu pedi para me afastar de ministro da Eucaristia, né? E aí eu tomei a decisão de sair da igreja, né? De não só parar de fazer as coisas dentro da igreja, mas de ir embora da igreja. Você não queria mais ver as se pessoas, identificar como alguém da igreja. Não, Isso. nos cortar vínculo. cortar vínculos, não ver mais as pessoas que pra mim tava me olhando de uma maneira diferente, mas não estava. Comecei a criar tudo isso, né? Eu falei, eu vou embora. Eu falei pra minha esposa, eu vou parar e... Mas, Douglas, pra onde você vai? Eu vou pra outro lugar. E eu fui pra igreja evangélica.
Você foi para a né? igreja evangélica. Fui para a igreja evangélica porque, como eu disse, o meu pai já é evangélico, né? Há anos, a família dele e a família da minha mãe, a maioria também é evangélica, né? Hoje a gente vai chegar no ponto da minha mãe, que faleceu o ano passado, mas também tudo no propósito, tudo numa história do que Deus preparou para que eu pudesse viver também. Mas essa saída, eu fui embora. E se eu te falar que não passou nada? Não passou. O fato de você ter. Sair, não passou nada. Pelo contrário. Ou seja, a igreja não era o motivo. Não. Pelo contrário, eu vivi um deserto que eu não tenho explicação para a tristeza que eu vivi durante todo esse tempo. Essa amargura, porque eu me afastei de amigos, eu me fechei, né? Aí é onde entra a depressão, porque quando você começa a se fechar muito, você não quer estar com as pessoas. Eu comecei a não ter mais felicidade, de não buscar estar com pessoas, de não conseguir rir, porque eu sou muito assim. As pessoas à minha volta hoje, quando eles chegam, a gente sempre acaba rindo. Não dá nem para imaginar você nesse estágio, porque você tem um sorriso aberto, né? Totalmente largo, assim, de espontâneo e tal, desde o momento que você chegou aqui. Sim. Mas então você se desfigurou. Até tem uma amiga minha, a Dina, ela falou assim que quando me via na rua, ela falou, eu via uma nuvem preta em você. Porque você não era o Douglas. Você tava um cara angustiado e realmente eu não precisava falar. Mas eu transbordava essa angústia que estava dentro de mim. A crise do pânico foi virando depressão. Não só desisti e sair da igreja, mas pensei em desistir da vida. Olha, também. Você falando assim, Douglas, você que está acompanhando a gente, olha só. É essa a intenção justamente do PHN, de trazer histórias para cá. Porque às vezes você está nos acompanhando agora, está vendo essa descida que o Douglas viveu. Está vendo que foi decrescendo. Foi uma pessoa alegre, de igreja e tal, uma frase de impacto pesada, eu não vejo Deus em você, né? E isso começou a desencadear uma descida, né? Uma ladeira abaixo. Aí o cara perde a alegria de estar na igreja, corta os vínculos, piora a situação, se afastando da igreja, e aí começa a entrar nesse estágio de depressão. E o Douglas descreveu o que ele começou a viver estando nesse estágio. Talvez você esteja vivendo e passando por esses estágios que ele está falando. Então, toma cuidado, cuida do seu coração, da sua alma. Não é se afastando da igreja que a gente vai conseguir resolver problemas, sabe? Problema, às vezes a gente muda o endereço, mas o problema continua. Então o problema não é a igreja, não é as pessoas da igreja, tem outra coisa ali. Então talvez ouvindo essa história do Douglas, você também está se identificando. Então é isso mesmo. Então você começou a entrar nesse estágio de depressão ao ponto das pessoas verem na sua expressão essa nuvem negra. Sim, até minha esposa. A sua esposa percebeu até isso minha esposa, também, porque essa mudança. Esse ano faz 20 anos que nós estamos juntos, entre namoro, noivado e casamento, né? E essa fase foi uma fase que ela olhou e falou assim, Douglas, quem é você? Meu Deus, cara, perdeu a própria identidade. Perdi. Você percebia isso, Douglas? Nossa, eu não conseguia. Eu levantava para ir trabalhar, porque eu estava na rotina do meu dia a dia. Mas a alegria de levantar para trabalhar, isso não tinha. A alegria de levantar para viver coisas novas, para experimentar alguma coisa que pudesse preencher esse vazio, não tinha, né? Porque quando eu decidi sair, não foi só os amigos, mas eu abandonei a Jesus Eucarístico. E chegou um certo ponto da minha vida que isso pesou, porque faltou, porque hoje eu posso dizer com toda a autoridade, o qual todo mundo que eu já escutei de pregadores falar que realmente a Eucaristia é o alimento da alma, é o alimento da alma. Ela traz alegria, ela te impulsiona a viver um novo todos os dias, né? Então a Eucaristia é alimento da alma. E começou a fazer falta. Quando eu desisti, comecei a pensar em desistir da vida, aí onde Deus começa a me resgatar novamente. Trouxe o Francisco para minha vida, que é o meu filho,
né? Então nós engravidamos, o Francisco veio para nossa vida, né? E ele é um presente do céu pra gente. Por que, Douglas? Por que um filho veio e te deu um novo sentido? Que ação de Deus poderosa foi essa? Mandando um... Porque assim, vai lá, vamos aqui dar uma de resolvedores de problemas. Vai, vamos ocupar aqui o cargo de resolvedores de problema. O Douglas tá com um problema aqui, tá com depressão, a esposa tá vendo a diferença dele dentro de casa, o cara perdeu a alegria. Nossa, que ideia legal. Vamos mandar um filho para ele? Assim, teoricamente, seria um péssimo momento para ter um filho. Mas por que ele, o Francisco, foi esse ponto da virada para você? O Francisco, ele veio no momento em que a gente decidiu ter um filho mesmo. Vamos ter um filho, vamos. E o Francisco veio, nasceu. E o Francisco falou primeiro do que andou. O Francisco, com 9 meses, ele andou. Ele falou. E falava expressivamente, falava certinho. E a minha esposa é professora. Ela sai de casa muito cedo e volta muito tarde. E num desses dias que ela saiu de manhã e voltou à noite, estava só eu e o Francisco em casa, eu trocando ele. Isso nunca vai sair da minha mente. Porque eu acabei de trocar ele, ele olhou e falou assim: papai, 9 meses. Com todas essas palavras, Peter. Eu sou um presente do céu para sua vida. Meu Deus, cara. 9 meses. Voz de bebezinho, né? Papai, sou presente do céu para sua vida. Esses dias, ele falou assim pra mim, me surpreendeu. Você sabia que antes de eu vir pra cá eu tinha asas? Que bonitinho, cara. Você tinha, filho? Tinha. Eu era um anjo. E eu via Deus. Meu Deus, cara. É muito forte o que ele fala. Então eu digo que ele veio mesmo pra resgatar e me mostrar que a família poderia me levar de volta para casa também. E quem diria, né, Douglas? Você que estava vivendo um tempo de ruptura de vínculo com Deus, o céu te visita. O céu se abre pela minha casa. Aí a minha esposa vai também para a evangélica. Se batiza também lá na igreja evangélica. E aí a gente começa a viver uma família unida lá, mas faltava coisas. E eu me lembro que eu olhava pra Carla e falava assim, enquanto tava tocando as músicas. Tava no momento de louvor, Tata olhava falando, nossa, o Santíssimo passando aqui agora seria magnífico. E a gente começava a visualizar, né, o Santíssimo andando ali. Então, por mais, assim, todo o respeito do mundo aos nossos irmãos evangélicos, que mas buscam são a palavra. né, Douglas? Mas são sacramentos. Não tem como a gente só falar, nós temos que vivenciar isso dentro da nossa igreja. Né? Então, o automático que eu vivia no passado começou a vir na minha mente. É sacrifício. Então você... nós podemos dizer que teve uma visita do céu na vida do Douglas por causa do Francisco, que foi de fato uma visita, pelo que ele falou. Mas a gente pode dizer também que esse retorno foi marcado por uma saudade eucarística. E de Maria também. E de Nossa Senhora. Então segura um pouquinho, que a gente vai desenvolver esse retorno através do sacramento, o amor da Virgem Maria. A nossa igreja é mãe e nos recebe de volta, né, Douglas? Que coisa mais linda, né? Olha, um minutinho só. Ô, Guilherme, entra comigo aí só para falar o seguinte. Vamos deixar as interações para o próximo bloco, Guilherme. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Pode Então ser. Tá bom. Então, olha, próximo bloco, eu vou mostrar para você aqui rapidinho, não sei se o câmera consegue pegar, essa foto que nós tiramos no início do programa. Essa daqui, ó, o Douglas aqui no cantinho. Olha lá, o Guilherme lá no meio, tá muito legal. Se você puder aumentar a foto para ver a carinha do Guilherme, você vai se divertir, né? Nessa foto aqui, nos comentários, nós vamos conversar com você um pouquinho nesse programa que tá sendo maravilhoso, né? Visita do céu. Tá sentindo aí também? Tá sentindo essa visita do céu? Então, vamos começar aqui
o nosso céu. Pode ser? Então vamos lá, vamos cantando. Daqui a pouco a gente volta. Quero começar aqui, meu céu, pois já se rasgou aquele véu, e agora eu posso ver a glória do meu Senhor. E agora eu posso ver a glória do meu Senhor. Senhor igual não há. Teu reino não tem fim. Com ele um dia eu vou morar, terei eternidade pra louvar. Vamos voltar com a mesma música. Vamos começar aqui o nosso céu, irmãos. Em pequenas atitudes, no dia a dia. Senhor igual não há nesse mundo. Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos cantar mais uma vez? Essa música é linda. Vamos lá. Meu céu. Quero começar aqui, meu céu, pois já se rasgou aquele véu, e agora eu posso ver a glória do meu Senhor. E agora eu posso ver a glória do meu Senhor. Senhor igual não há. Teu reino não tem fim. Com ele um dia eu vou morar, ter eternidade pra louvar. Senhor igual não há. Teu reino não tem fim. Com ele um dia eu vou morar, terei eternidade pra louvar. Oh. Quero começar aqui o meu céu. Eu quero começar aqui, meu céu, pois já se rasgou aquele véu, e agora eu posso ver a glória do meu Senhor. E agora eu posso ver a glória do meu Senhor. Senhor igual não há. Teu reino não tem fim, não. Com ele um dia eu vou morar, terei eternidade pra louvar. Oh, oh, Senhor igual não há. Teu reino não tem fim. Com ele um dia eu vou morar, terei eternidade pra louvar. Senhor, que a gente comece o nosso céu hoje, dizendo: por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa decisão. Meu céu hoje. É isso. Irmãos, o céu é como um grão de mostarda. Começa pequenininho, com pequenas atitudes, e aí ele cresce. Tá certo? Então, essa música você pode ouvir depois no Spotify. O nome dela é Meu Céu. Meu Céu. Escuta essa música depois, e eu tenho certeza que ela vai, pela ação do Espírito Santo, gerar essa vontade, esse desejo de um dia morar no céu, estar com Deus. Tá bom? Escuta lá. Queira Deus que você goste. Acho que você vai gostar, tá bom? Vamos lá, último bloco desse nosso programa aqui, que tá lindo demais. Estamos falando de um tema tão difícil que
atinge, infelizmente, tantos jovens. A gente até estava falando aqui no intervalo de tantos jovens que talvez possam estar vivendo depressão, síndrome do pânico, e como é importante, como é necessário ouvir falar de maneira tão aberta, assim como o Douglas está trazendo pra gente. Graças a Deus, uma pessoa curada, gente. Deus curou o coração desse homem, curou da Glória a depressão, Deus. curou do pânico, né? Se fez nele, pode fazer isso em você também, né? E tem chegado aqui testemunhos. Então, vamos lá, Guilherme, fala comigo aí, me ajuda aqui. Cara, muita gente falando, se identificando com a história, com a vida do Douglas. Que lindo, né, cara? Olha, programa maravilhoso. Fala comigo aí, Bom Douglas. demais, cara. Olha, eu tô edificado com os testemunhos. Graças a Deus. O pessoal também interagindo e participando. E principalmente se identificando e sendo tocado. Graças a Deus. Isso já realiza. Fala, nossa, valeu a pena estar aqui, valeu a pena trazer o Douglas. Porque, olha, tá tocando muita gente. Por exemplo, o Marconi falou assim: boa noite, meus irmãos. Tive uns dias difíceis. A minha saúde mental estava difícil. Quando eu comecei a ter vida de oração de volta, tudo mudou. O afastamento faz nossa vida ficar mais difícil. Deus abençoe, Peter, e em breve quero participar do acampamento PHN. A Ângela também falou assim, olha, acredita que eu me vi em você, mas com fé em Deus que eu tenho, eu já estou melhorando. Mas os sentimentos dessa crise é assim mesmo. Com Deus ninguém se sente só. Ele preenche todos os buracos e tudo passa. Só ficar coladinho nele e na nossa Mãe Santíssima. E também o Douglas partilhou do Francisco, né? Tem aqui também, deixa eu subir aqui para achar. Aqui, ó, o Carlos Alberto falou assim: aqui em casa também está chegando uma bênção que vai ser a reviravolta em nossas vidas, em nome de Jesus. Jorge Miguel, te esperamos, meu amor. Então, aí a esposa do Carlos está grávida, então tá esperando essa reviravolta aí, boa, santa, essa bênção de Deus que é o filho. O Poleto também, que felicidade. Felipe Poleto, que felicidade de ouvir o Douglas falando sobre sua vida, um exemplo de ser humano. E a Bel Corte. Ah, como é lindo ver o seu testemunho, Douglas. Quem conheceu o Douglas antes e viu ele nesse deserto, não dava para acreditar, pois ele e a Carla eram um exemplo de casal católico. Que bom que voltaram para casa e para Eucaristia. Um grande abraço a todos. E uma coisa mais bonita que também me edificou muito é de ver como nós somos família. Graças a Deus, nós, igreja, somos família. Então, como é um testemunho de retorno para casa do Douglas, várias pessoas falando: bem-vindo de volta, meu irmão, Deus abençoe, que bom que você voltou. Por exemplo, Ana Cris: Deus abençoe, meu irmão, que história de vitória. Sou ministra da Eucaristia e sei quanta falta nos faz quando não comungamos. A alma adoece. Também outras pessoas aqui, ó, a Francesli Camargo: muito feliz em tê-lo de volta, meu irmão, aqui é o seu lugar. Então olha que a gente é família mesmo. Eu fui reparando logo no início, ele contando, o pessoal: nossa, que bom que voltou, que bom que tá com a gente, graças a Deus. Então quem sabe, ó, às vezes pode ser que você aí esteja esperando para voltar. Volta. A igreja é mãe e é casa. Volta. E se você está rezando para alguém para voltar, alguém aí que está distante, alguém que saiu do colo da nossa mãe igreja, está distante de casa, não desiste não de rezar. Aí o Douglas é um testemunho de que voltou. Graças a Deus, feliz. Olha, o Douglas vive aquela palavra de Ageu, que a glória da segunda casa é ainda maior que a da primeira. Tenho certeza que o Douglas, nessa volta, a glória é ainda maior do que quando ele estava já na igreja. Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Ó, fica a dica também. Não esquece, compartilha nosso Instagram para que nós alcancemos mais e mais pessoas. Graças a Deus, conteúdo de evangelização desta decisão de vida que é o PHN. Então, PHN_oficial no Instagram, no TikTok, tá bom? Então, compartilhe. E também gosto de lembrar, você que tem um testemunho, você que quer testemunhar os feitos de Deus na sua vida, ó, entrar lá no nosso Instagram, vai estar lá um destaque com o formulário que você pode dizer, e a gente vai filtrando também, lendo e trazendo aí, entrando em contato com você, tá bom? Deus abençoe. Valeu, Peter! Valeu, Guilherme. Gente, ó, dá gosto de ouvir esse menino falar. Rapaz, o Guilherme vai estar indo em missão comigo, aliás. Atenção, Paraguai, pessoal do Paraguai. Pedro Juan Cabaleiro. Estaremos lá com acampamento PHN, com a graça de Deus. O Guilherme vai comigo, tá bom? Ele estará indo comigo também.
Eu não vou pecar, o Guilherme tá falando aqui. 6 e 7 de junho, tá? 6 e 7 de junho, que é o final de semana das festividades do Corpus Christi, tá? Então nós estaremos lá no Paraguai, estaremos em missão, o Guilherme vai estar indo também, ó, parceiraço. Agora as missões PHN vira e mexe, o Guilherme vai estar indo junto comigo também, viu? Tá bom? Ó, antes de ir para a conclusão aqui, essa participação, tem que falar aqui também, viu? Ela escreveu assim: estou ligadinha aqui de Cuiabá para acompanhar esse programa maravilhoso. Deus abençoe a todos os envolvidos. Testemunho de vida que nos fortalece na fé. E o Peter, com esse carisma que enche gratidão, tal, não sei o que, banda top. Gente, quem escreveu foi a minha mamãe. Mamãe! Ah, mãe. Ela fala como se ela... aqui, não sei o que. Esse rapaz que tá falando é o filho dela, rapaz. Minha mãe é uma querida. Mãe, te amo demais, a senhora é linda, minha família lá de Cuiabá, meu pai Tadeu, minha irmã Carla, olha, amo vocês demais, morrendo de saudade, logo logo a gente vai estar junto aí, tá bom? Um abraço para todos de Cuiabá, lindo Mato Grosso, lindo do meu coração, um abraço para todo mundo, tá bom? Vamos lá, Douglas, qual foi o momento que você falou assim, vou ir para a igreja católica, já voltei para Deus? Você foi lá para os evangélicos, né? Esteve lá no meio, com todo carinho, com todo amor. Eu também tenho um respeito assim gigante Sim. por cada evangélico, né? Somos irmãos em Cristo. Eu sempre costumo dizer, fica aquele negócio, né? Pode ou não pode? Olha, Peter, lá na minha casa, vez ou outra, eu me pego escutando músicas evangélicas que são, assim, lindíssimas, tá? Carregadas do poder do Espírito Santo, né? Então, um abraço para todos evangélicos que têm um trabalho sério, uma vivência séria com Deus, tá? Então, tava lá você, nessa vivência lá com os evangélicos, mas aí na hora do sacramento, irmão, na hora de Nossa Senhora, aí não tem como. Não tem. Tá bom? Não tem como, não tem como. Aí agora eu tô falando para nós católicos, né? Quando faz falta sacramento de Nossa Senhora, aí não tem jeito. É na igreja católica, né? Então você sentiu essa falta. E qual foi o ponto do Douglas voltar para a igreja católica? 2 pontos. O primeiro, quando o filho pródigo vai embora de casa, ele tá lá, gastou tudo, tá comendo a lavagem dos porcos, ele para e fala, pô, essa não pode ser minha vida. Eu vou voltar para casa e vou falar, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não mereço ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Então, reconhecer e pedir o perdão, né? Perdão. Isso foi o que fez eu começar a voltar para casa. Eu trabalhava lá no ambiente, né? Eu era gerente de um posto de combustível. Então, eu trabalhava lá e 2 amigos que trabalhavam juntos, evangélicos, da mesma igreja ao qual eu ia. E um deles, a gente ali fazendo a oração do dia, em um belo dia fazendo oração, veio no meu coração, que eles saíram da minha sala, veio assim, liga pro padre Gouveia, que é o meu padre, te mandar um abraço para ele, Luiz Antônio Gouveia. Sua bênção, padre. Que deve estar assistindo a gente lá, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, né, de Tanabi. E fala que você não saiu da igreja por causa dele. Mas eu falei, por que eu vou ligar para ele, sendo que a gente tem amizade até hoje? Eu não preciso ligar para ele, olha porque a gente tem amizade. Isso aí é a novidade que você trouxe, Douglas. Você saiu da igreja, mas o seu vínculo com o sacerdote... Continuou com o seu pároco. Onde a gente se encontrava, ele falava, e aí, Douglas? Não, padre, tá tudo bem e tal, nós precisamos sentar pra gente tomar um café e tal. Mas ele respeitou todo esse momento, mas ele onde me encontrava, conversava. Que legal, olha que atitude. Aí eu falei, mas por que eu vou ligar pra ele? Sendo que ele sabe que eu não saio por causa dele. Eu já tinha falado, não, liga para ele e fala que você não saiu por causa dele. Aí eu liguei. Peguei o telefone, liguei, pô, sou amigo dele, eu vou ligar pra ele. Alô, deixa eu falar com o padre Gouveia, tá aí, tá, só amigo. Sabe quem tá falando? Sei, é o Douglas, ou a secretária, né? Passou pro padre, oi, eu tô ligando pro senhor pra falar que eu não saí da igreja por tua causa. E aí ficou um silêncio no ar. Aí ele falou assim,
não é a ovelha que vem atrás do pastor, é o pastor que vai atrás da ovelha. Então, eu também gostaria de te pedir perdão e falar que você é muito querido. E eu falei, não, padre, eu me espelho na sua vida, gosto dele mesmo, né? Como um amigo mesmo. Grandes conselhos, confissões maravilhosas a gente pode fazer com ele, que ele é muito... Tem um direcionamento de Deus maravilhoso, né? E aí resolvemos ali o nosso problema que não tinha para mim, nem para ele. Nos encontramos e abraçamos. Só que tinha 2 pessoas que eu carregava, eu dormia e acordava com elas. Esse é um ponto também da amargura, da depressão, das coisas que a gente fica dormindo com as pessoas, pensando que tá fazendo mal pra gente todo dia, e não é isso, né? Aí, essa segunda pessoa que pediu, que a gente tava lá fazendo oração, veio, liga pra tal pessoa e pede perdão pra ela. Eu falei, não vou ligar. Pra ela eu não ligo. E demorei um dia pra ligar, Peter, não dormi, nada. E no outro dia liguei pra ela, falei, eu vou ligar, só que se não atender, minha parte eu fiz. Liguei, mas gente, foi assim, ó, pip, alô? Eu acho que ela tava com o telefone na mão já, né? E olha só, detalhe, ela não é de ficar com o telefone na mão. Mas esses momentos Deus prepara também, né, Tudo, Douglas? Sim. tudo. Pedi perdão pra ela, liguei pro meu amigo Eduardo, né? Hoje um grande amigo, era amigo, já continua sendo amigo, né? Pedi perdão também pra ele. E aí eu falo que a gente tem que ter não só um padre amigo na nossa vida, nós temos que ter N padres amigos, né? O padre Silvio, que era de uma cidade vizinha, o qual também eu ajudava no meu ministério cantando em missas de cura e libertação que ele fazia, né? Faz até hoje, né? E ele foi até esse posto um dia, de manhã, a menina ligou pra mim e falou, o teu amigo padre tá aqui te esperando. Eu falei, meu amigo padre? Falei, mas será que o padre Gouveia veio aqui? Desci lá embaixo, era o padre Silvio. Aí eu peguei e falei, ô padre, tudo bom? Tudo bem, Douglas. Eu tava rezando lá na minha casa, o Espírito Santo pediu pra eu vir aqui falar com você. Eita. E olha só, primeiro programa que você tá fazendo na quaresma. Sim. E eu voltei na primeira semana de quaresma. Meu Deus, É providência, cara. né, tá aqui. Incrível. Nós íamos começar a quaresma, o padre falou assim, abriu uma água ali, bebeu um café comigo. Na hora que ele abriu a água, ele olhou pra mim e falou assim, quando você vai parar de brincar de estar em outro lugar e voltar pra tua casa? Então, autoridade de pastor aí já. Aí eu falei pra ele, quero voltar. Agora. E já mandei pra minha esposa, ó, nós estamos voltando, eu vou pra missa. É isso que eu ia perguntar. Foi de comum acordo, assim, de pronto ela já aceitou, vamos voltar e acabou? A Carla foi pra me buscar. É mesmo, cara. Porque quando eu falei, nós vamos voltar, ela falou, eu sabia que a gente voltaria. Meu Deus, já tava no coração dela também. Ela foi pra ser família junto comigo, pra estar junto comigo, com o Francisco, pra gente vivenciar aqueles momentos em família, só que ela já sabia que nós voltaríamos. Desde o tempo que vocês estavam lá na igreja evangélica, ela sabia Sim. que vocês iam voltar pra casa. Sabia que ia voltar pra casa. Só eu com meu coração duro lá naquela época que falava que não voltaria, né? Mas ela como esposa, como carne, ela soube esperar o seu tempo também, né? E- Isso que é lindo de um casal. E né? soube ir, né? Sim. Me buscar, Claro. viver junto. Porque talvez se ela bate o pé, não vou com você, separa a carne, talvez rompe o vínculo de comunhão entre os cônjuges. Foi sábia a sua esposa. Muito sábia. A Carla é de uma sabedoria Um enorme. abraço, viu, Carla? Olha, Deus abençoe você, minha irmã. Sobreviveu o tempo do marido ali como uma só carne. Ó. Porque aguentar a angústia, a pessoa mal-humorada, claro. a pessoa não é fácil, né? Sim. E é assim que a gente fica. Voltei pra casa. Já logo que eu voltei pra casa, um outro padre, amigo meu, padre João, ficou sabendo que eu tinha voltado, ligou e falou assim, você vai fazer o acampamento. Aí é festa, né? Voltou. Aí eu falei, uai, e eu às fugi desse 99. acampamento, meu Deus do céu, eu fugi, eu não queria fazer o acampamento. Sim. Sênior, né? Sim, já fiz também. Fui, fiz o acampamento e dentro do acampamento veio o momento com Maria. Eu cheguei naquele lugar, Peter, e eu senti um cheiro de rosas por 4 dias que eu fiquei naquele lugar. E em um determinado momento que teve com Maria, a pessoa que representava Maria, ela não me conhecia. Eu também não conhecia ela. Ela falou assim pra mim, eu te trouxe pra casa
de volta para casa, porque você vai precisar do meu colo. Quando eu saí do acampamento, minha mãe foi diagnosticada com câncer. E o câncer já estava muito avastado já dentro dela. E depois disso ela durou 3 meses. E eu só consegui suportar se separar da mãe, porque eu sou filho único. Porque o colo de Maria me amparou naquele momento. Eu sou o filho mais feliz, porque eu tenho 2 intercessoras no céu. Maria, mãe de Jesus, e a dona Ana, que é minha mãe. O sofrimento dela acabou, mas eu fico tão lisonjeado com o amor de Deus sobre a nossa vida, que me trouxe de volta no momento em que levou minha mãe embora. Mas Ele me deixou a comunhão, me deixou Maria, me deixou a comunhão dos santos e a vida em fraternidade com os meus amigos novamente. Que lindo. O céu, ele se antecipa à dor do homem, né? A gente percebe que quando coisas complexas vão acontecer na vida da gente, a maioria das pessoas, pelo menos, né, que eu escuto, sentem uma visita do céu antes, justamente para amparar, para segurar, sustentar. E de fato o colo de mãe veio no momento certo, quando você, né, se despediu da sua mãe da terra. Então o céu se antecipa a toda dor. Se a dor é grande, o céu vem antes. Deus vem antes, porque Ele cuida dos seus, né? Cuidou de tudo. Porque o ano passado, mesmo com a sofrência da minha mãe, nós gravamos o nosso primeiro projeto. A sua mãe morreu no ano passado. Em julho. Julho do ano passado. 5 de julho do ano passado. 5 de outubro a gente gravava o nosso primeiro projeto, que Deus também sonhou. Porque eu trago sobre a minha vida, durante todo esse período que eu fiquei afastado da igreja, teve uma música que não saiu da minha casa, que é A Tudo Posso, da Celina Borges. E uma coisa que ficava gravado na minha mente, até hoje fica, é: na alma a certeza da vitória. Amém. Então, gente, infelizmente o programa já está no final, né? O Douglas, quando chegou aqui, ele chegou um pouquinho afônico também, né? A garganta tá meio arranhando. Tá. Mas vale a pena conferir esse trabalho. Ele mandou as músicas aqui, os meninos ouviram. Olha, ficou maravilhosa a produção. Ô Douglas, qual que é o seu perfil do Instagram? Para que as pessoas conheçam o trabalho, apesar de você não cantar hoje no programa, por causa, né? Mas eu vou voltar ainda esse ano, só chamar que eu volto. Se Deus quiser. A voz vai estar tranquila, pode chamar que eu venho com o maior prazer. Tem um vídeo ali, olha lá, um trecho do clipe. Tem, o Guilherme tá colocando ali. Põe um aí, trechinho. Guilherme. Que legal, gente. Olha só, para você conferir. Como é que faz para assistir na íntegra, Douglas? O YouTube, lá no nosso canal do YouTube, Douglas Medeiros Oficial. Lá no canal do YouTube já tem A Tudo Posso, que a gente regravou da Celina. Regravamos Asa do Espírito também. E sexta-feira agora sai uma, pode-se dizer que inédita, que é só conhecida ali na nossa região. Uma participação do meu amigo Marcos do Vale, que chama Caminhando Sobre as Águas. E a gente vai declarar que se Jesus está conosco, nós nada vamos temer. Amém. Nome do perfil do YouTube? Do YouTube é @Douglas Medeiros Oficial. Douglas Medeiros Oficial. E no Instagram? YouTube. No Instagram, Douglas.medeirosdm. Tá certo. Douglas, queria ter mais tempo, né? Mas, como você falou, vamos tentar marcar um retorno seu Quando pra vocês você quiserem, vir, quando o cantar. pessoal falar, uma pessoa vem, super agradável. Já fui radialista, viu, gente? Por isso que fala assim tão bem. Muito obrigado. Eu falei pra Amanda, é a Amanda, né? Sim. Eu tô com a voz do Eugênio hoje, né? Porque tava falando minha voz.
Não, mas falou super bem. Obrigado de verdade, viu, Douglas? Eu que Deus lhe pague. agradeço todo mundo. Eu ainda não cantei com essa banda, mas eu vou voltar pra cantar com vocês. Vai dar certo sim. Vai dar certo, tá? Isso aí. Enquanto isso, você vai lá no perfil no Instagram, no YouTube, conhece o trabalho desse querido que fala com a gente aqui, tá bom? Será que dá pra gente cantar Tudo Posso em homenagem? Pode ser? Beleza. Então nós vamos cantando Tudo Posso. Próxima terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntos de novo, viu, gente? Olha, não abandona a casa do Pai, não. Não abandona a igreja, não. Tá certo? Ele te ama. Ele quer você com ele. Beleza? Douglas, obrigado, viu? Eu Deus que te agradeço. paz. Valeu, Brasil. Valeu, time. Até o próximo PHN, se Deus quiser. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim.